Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo legal com vocês? Novamente, eu e o Paulo Gala trazendo de volta para você. A gente deu um intervalo aí por causa de algumas coisas que aconteceram, a série demolindo o YouTubenomics, ou seja, acabando de vez com aquela corrente de opinião que insiste em deformar o nosso debate sobre economia na internet brasileira a um ponto em que você, cidadão, fica desorientado. Então a gente está aqui para tentar consertar essas coisas, né? Vamos limpar o terreno, vamos fazer você ter informação mais qualificada, demolindo de uma vez por todas essa ciência econômica pseudo, né? Essa pseudociência econômica que é o YouTubenomics no Brasil. Hoje o tema que a gente vai tratar é o seguinte: esses caras que a gente já nem sabe mais como é que chama, se é ANCAP, se é minarquista, cada dia surge um nome diferente para designar, né? Libertário, libertarianista, anarcocapitalista, daqui a pouco vai surgir o socialista comunocapitalista, anarcopunk, metacalipso, sei lá, tecnobrega. Ou seja, essa galera, a gente está desmontando o argumento deles e eles têm uma convicção muito grande, e espalham isso pela sociedade, de que as crises cíclicas do capitalismo, todas elas marcadamente provocadas, mas evidentemente provocadas por ou excesso de produção, ou disputa por mercado, ou tentativas de cartelização, formação de oligopólios e outras deformações típicas do movimento econômico do capitalismo, que busca sempre fazer a concentração do capital e gerar assimetrias. Eles dizem que as crises econômicas do capitalismo são sempre provocadas pelo Estado. É isso aí. Então vamos lá. Agora eu vou passar para o Paulo, que é quem realmente entende. Eu fico aqui mais de animador, né? Então, Paulo, vamos lá. Você concorda com isso, Paulo? As crises cíclicas do capitalismo são sempre provocadas pelos Estados? Agora a palavra é sua, vai lá. Obrigado, Fausto, é um prazer falar com você, com todo mundo. Eu tenho me esforçado para assistir o vídeo dessa galera e tal, assim, você precisa realmente ter estômago, né, porque é uma quantidade de absurdos por minutos, assim, que eu não consigo chegar no final dos vídeos nunca, porque o negócio vai me embrulhando o estômago ao ver tantas impropriedades, tantos erros, tantos equívocos, né, do ponto de vista histórico, teórico, conceitual, enfim. Mas um dos que me chamou muita atenção, que está naquele do canal do Ideias Radicais, que é o keynesianismo sempre erra, né? Por que o Keynes sempre erra, né? Então, o vídeo ele é completamente sem pé nem cabeça, porque ele vai desenvolvendo uma argumentação que é totalmente não consistente, mas o ponto-chave do vídeo que eu consegui depreender, Fausto, é de que o Estado sempre cria as crises financeiras, né? Então, o keynesianismo sempre erra porque o Estado sempre cria as crises financeiras, né? E aí eles vão ao cúmulo de dizer, por exemplo, que a crise de 2008 foi criada porque os democratas forçaram uma legislação que obrigou os bancos a emprestarem dinheiro para quem não tinha recursos, que eram aqueles ninjas, né? Que eram os caras do no income, no job, no assets, né? A própria explicação que eles dão da crise de 29 também é uma explicação de que os juros ficaram muito baixos, de que é como se o Estado quase que obrigasse aos agentes privados a fazer coisas ruins, né? Então eles têm uma visão de que o agente privado é um cara que, deixado solto, ele funciona bem, ele é ótimo, ele é inteligente, bonitão, mas o Estado entra e meio que obriga ele a fazer besteira, né? Como se quase fosse uma coerção, né? Porque eles veem o crédito, né? E, por exemplo, política monetária. E isso é um pouco do Hayek, né? O Hayek ele tinha essa visão meio puritana do crédito, né? Que ele achava que o crédito era pecado, né? Quase que como se fosse uma coisa artificial, né? Eles têm uma visão dessa meio naturalista, né? Que eu chamo de economia das formigas ou economia da vila de Asterix, né? Em que não existe banco e não existe crédito. Isso é uma coisa artificial, criada pelo Estado malvado e tal, né? Então, sempre na história, é o Estado que leva o sistema à crise financeira e a todos esses problemas. Nunca são os agentes individuais e os agentes privados, né? Agora, o problema, Fausto, é o seguinte: as crises financeiras existem desde que o mundo é mundo, né? Até separei aqui, de novo, um livro que a gente sempre usa e que eu recomendo, que é o Crises, Manias e Pânicos, que documenta centenas de crises pré-1900, né? Porque repare que sempre a explicação que esses caras dão é no século XX, né? Porque eles gostam de acusar o Fed, né? Que é esse instituto mais comunista do mundo, né? Ele que criou, na cabeça deles é o Banco Central que cria todas essas crises. Se não houvesse Banco Central, as crises não existiriam, né?
Agora, o fato é que existem milhares de crises anteriores à criação dos bancos centrais e anteriores ao século XX, né? Então, esse livro do Kindleberger, que é maravilhoso, ele documenta muitas crises aqui, no século XVII, XVIII, XIX, crises na França, crises em Paris, crises nos Estados Unidos, crises em vários lugares, né, que você queira. Enfim, eu recomendo que vocês leiam e que vocês estudem essas crises. E é impressionante, o Kindleberger, ele é um dos grandes historiadores econômicos, ele era professor do MIT, né, aliás, foi professor de toda a galera, né, famosa do MIT dos anos 70 e 80, e ele documentou, Fausto, milimetricamente todas essas crises do século XVIII, XIX e XX, né? Então ele mostra como o setor privado em geral se endivida demais, se alavanca, cria bolha de ativos, né? Ele tem quase que um modelinho do que é uma crise financeira. Mas tudo isso é criado por agentes privados, não pelo Estado, né? Agora, é verdade que quando a crise estoura, o Estado vai lá e tenta fazer alguma coisa. Então, é verdade que as políticas monetárias de Banco Central, elas são uma tentativa de atenuar o estouro e o problema causado pelas crises financeiras e muitas vezes uma tentativa de evitar essas crises, né? A própria criação dos bancos centrais do Fed tem a ver com uma tentativa de evitar crises. Só que essa galera, eles fazem uma leitura contrária. É como se a tentativa de evitar a crise, que é a criação do Banco Central, fosse o culpado pela crise, fosse o causador da crise, né? Tem uma coisa que os economistas chamam de risco moral, que é o seguinte: quando você cria um Banco Central, você dá uma certa segurança para o mercado de que uma crise financeira pode não ocorrer, ela pode ser atenuada, né? Os economistas usam muito isso em micro, né? Aliás, o Akerlof, que é o marido da Janet Yellen, ele ganhou Nobel por isso, né? Com essa ideia do risco moral, que ele fala assim: quando você, por exemplo, seguro do seu carro, quando você compra seguro para o seu carro, seu comportamento tende a ser mais relapso, porque você sabe que se roubarem seu carro, o seguro vai te pagar. Então a própria existência de um seguro ali torna o seu comportamento mais tomador de risco. E isso é verdade para bancos centrais, né? Os agentes de mercado sabem que se tiver um banco central que ajude a segurar o sistema numa crise, isso tranquiliza eles para eles tomarem mais riscos, né? Isso foi, inclusive, levantado por todos os economistas keynesianos. Mas não é isto que cria a crise. O que cria a crise é o comportamento dos agentes privados. E uma prova clara disso são as centenas de crises que existem antes da criação dos bancos centrais, porque essa galera não consegue explicar por que aconteceu uma crise antes, então, se não tinha Banco Central e não tinha o Estado que fazia isso, né? Essa é a grande questão. Então a gente precisa fazer a leitura correta, né, do que são as bolhas financeiras e as grandes crises financeiras para entender os culpados, né, Fausto? Porque eles ficam tentando fazer uma tortura da realidade para dizer que foi o Estado que criou todas essas crises, e não o mercado, né? Olha, você destrinchou, né, a explicação como um todo, sem dúvida nenhuma, ainda deu referência bibliográfica, assim, você está bem caridoso hoje, eu diria que você está, né, entregando até de bandeja, né? Você foi, olha, galera, né, vamos, né, dar uma lustrada aí, porque, né, sem querer fazer referência à minha lustrosa aqui de cima, mas, né? Agora, não, o interessante é o seguinte, eu me lembro que eu assisti. Isso foi em 2019. Eu estava na Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, lá onde você trabalha, no evento do lado do Nelson Marconi, nosso amigo, o Centro de Novo Desenvolvimentismo, né, assistindo palestras. E ele trouxe lá um convidado internacional, Robert alguma coisa, eu não vou me lembrar exatamente agora quem era. Ele fez um detalhamento das desregulações financeiras dos Estados Unidos, desde 80 e pouquinho até a grande crise de 2008, não foi o Pelley, talvez tenha sido o Thomas Pelley. Não, era Robert alguma coisa. Era um camarada que ensinava, se eu não me engano, estava no Canadá, ou não me lembro agora, realmente não lembro. Ele tinha ensinado na França por muito tempo e se transferiu para os Estados Unidos. O Robert Boyer. Acho que era esse cara aí mesmo. E aí eu assisti a palestra dele e ele apresentou um estudo em que ele detalhou ponto por ponto das desregulações que foram feitas para o Wall Street, né, para agradar o Wall Street nos Estados Unidos, ao longo de décadas, né? Governo Reagan, governo Bush, governo Clinton, e assim fomos, né? Bush 2, etc. E aí ele vai explicando como, bom, primeiramente, por que foram feitas essas desregulações. Ele recontando toda a história, catou como o lobby financeiro de Wall Street foi atrás, em cima do governo, em cima do Congresso, pedindo essas desregulações e como essas desregulações
foram, né, implementadas, então flexibilizou, afrouxou o regramento do sistema, permitiu certas liberalidades que antes não eram permitidas, e mais, os lobistas ainda descobriram, os advogados muito regiamente bem pagos lá de Wall Street, descobriram os chamados loopholes, ou seja, brechas no sistema, para ainda fabricar mais produtos financeiros fora do regramento que já estava frouxo, né? E isso veio a desembocar na existência daquela aberração financeira, que era o subprime, né, em todas as suas modalidades, que permitiu, uma coisa que está plenamente documentada no Netflix, um negócio que qualquer um tem acesso, não precisa estar na academia, nesses documentários que mostram como aconteceu a crise de 2008, quando um sujeito, sei lá, que é como se um camarada que ganhasse, sei lá, R$3.000 por mês pudesse dar entrada num crédito de uma mansão nos Jardins, em São Paulo, no valor de R$5 milhões, né? Evidente que isso, né? E aí aparecem os corretores imobiliários, são cenas assim impressionantes, os corretores imobiliários, tipo, estourando champanhe, porque estavam vendendo casas caríssimas, aquelas casas americanas está no filme enormes. na bolha americana, né? No Big Short, né? A Grande Aposta. É uma boa dica para turma assistir o filme A Grande Aposta. Tem A Grande Aposta, tem o filme que com a Meryl Streep, agora o nome eu não vou lembrar, que fala dos paraísos fiscais, toca nisso também, e tem uns documentários também sobre... Tem várias fontes. O Inside Job também é um baita filme. Inside Job, exatamente. Mas está tudo muito bem documentado. Então, assim, você chegar ao ponto de ter tanta documentação mostrando um nível de desregulação fruto de lobby financeiro sobre o regramento das atividades do mercado, né, tendo provocado a crise na sua causa original, ou seja, no empréstimo de grandes quantidades vultosas de capital para tomadores que não poderiam tomar, etc, etc, etc. Derivativos que foram produtos artificialmente criados para venda depois, empacotamento daquilo em produtos financeiros que jamais deveriam ter sido criados. Ou seja, toda aquela molecagem feita em 2008, agora é o quê? É culpa do governo? Aí vai me desculpar, sabe? E não significa que a gente está aqui dizendo, ai meu Deus, o governo não erra, o governo é perfeito, o governo é puro e só tem gente boa. Não se trata disso. Porque parece também que a gente está de um lado da arquibancada do Maracanã ou do Morumbi e eles estão do outro lado e a gente está gritando um com o outro. Não é isso. Mas, porra, entendeu? Você não pode querer mudar a história tanto assim, não é? Você conhece essas documentações. Conclui aí você, Paulo. Eu fiquei indignado com essa. Estou indignado. Foi ótimo você ter puxado a conversa por aí, porque eu convido as pessoas a assistirem os debates que foram feitos no Congresso americano, porque o Congresso, quando viu essa vou usar um nome light, né, essa bagunça que fizeram, eles chamaram todos os caras da indústria, das agências de rating, dos bancos de investimento. Isso está tudo documentado, está em vídeos. Então vocês encontram esses debates em que os congressistas, os senadores e os deputados vão questionando os caras, e aí fica muito claro a maracutaia que eles fizeram, a maracutaia que os agentes privados fizeram, né? E eu conheço bem, Fausto, assim, eu queria dar exemplos, inclusive, eu trabalho no mercado financeiro há mais de uma década, eu sei como essa coisa funciona, porque a gente tem um problema aí que os economistas chamam de desalinhamento de interesse. Então, a regulação, ela existe para alinhar o interesse do gestor com o cotista, com o consumidor final do produto. Quando você desregula, existe um incentivo muito forte para os gestores ganharem uma super montanha de dinheiro com FIIs, né? E depois lá na frente quem quebra não são os gestores, né? Então vou dar um exemplo específico. O próprio cara das casas, os brokers, né? Os corretores estão ganhando uma baita grana porque eles estão vendendo as casas a preços gigantescos, mas eles não têm nada a ver com isso. Os gestores de derivativos e mercados financeiros, eles ganham os FIIs sobre as operações que eles fazem. E quando vem o calote lá na frente, não é problema deles isso. Então você desalinha... todo mundo com a sua comissão. Exato. O cara ganha o bônus dele, ele ganha o FII dele de colocação, então ele faz lá um instrumento derivativo bonitinho, tal, maravilhoso, $1 bilhão. Ele coloca no mercado, ele ganha o 1% dele, fica milionário, e se aquele 1 bilhão vai dar calote, se tem coisa podre no meio, se tem porcaria, não é problema dele, porque o dele tá salvo já. Então, a indústria financeira, ela padece desse problema. Isso é um negócio velho já, que os economistas que estudam o negócio sabem que acontece isso. Desalinha o interesse público e o privado ganha muito, casos particulares, e depois a coisa arrebenta toda. Então, a ideia da regulamentação é justamente travar isso, né? Nos debates do Congresso americano fica muito claro isso, porque o senador, ele tem o gestor lá, ele fala,
cara, você fez essa picaretagem, você vendeu essa quantidade de lixo de abacaxi para as pessoas e ganhou uma grana, e o cara fala, foi isso que eu fiz. Você fala, cara, é surreal, assim, é surreal. Então, eu convido as pessoas a assistirem esses debates no Congresso para entender o que é isso. Né? Enquanto isso, na internet brasileira, o pessoal escutando que não, a culpa foi do Fed, foi do governo. Ah, porra, desculpa, gente. Não, e você sabe o que me dá mais escândalo com isso tudo? É o seguinte, o vídeo está até ficando longo, mas é porque realmente, gente, não dá. É muita alienação, o que me dá mais escândalo nisso aí é o seguinte, Paulo, você sabe disso, cara, porque o setor financeiro no Brasil não tem tanto isso, mas lá no Norte tem muito. Os caras pegam fundos de pensão, de aposentadoria privados, assim, de sindicato de professores, de associação de enfermeiros, sabe assim? O cara pede toda a galera. O cara joga e faz esse tipo de cagada, entendeu? Com a aposentadoria de gente que tá lá, curando infartado. Eu já vi isso, Fausto, eu já vi isso. Não, é edificar. Para isso que existe a regulação, entendeu? É óbvio. Mas é um negócio moral até, entendeu? É um problema moral. Então não dá para você, tipo, levar essa discussão nessa flauta, assim, entendeu? Mas tá bom, Paulo. Mas é uma galera assim, é uma galera alienada, você vê que são caras jovens, que não tem experiência de nada, nunca fizeram nada, nunca sentaram a bunda numa empresa, num banco. São youtubers, né? Youtubers, eles entendem um pouco da realidade, né, Paulo? Entendem um pouco da realidade, né? E outra coisa, assim, eu acho que também estão politicamente intencionados. Lógico, agora, claro, falar, entendeu? Os caras querem uma agenda ultraliberal para o Brasil e estão lá fazendo propaganda. Claro. Desculpa, cara, isso é propaganda, entendeu? Exato. Então você que está vendo esse vídeo aqui agora, saiba, o que acontece lá nesse lugar é pura propaganda. É para te convencer você virar um autômato repetidor de inverdade, né? Então não seja isso. Basta você olhar para o mundo aí, para onde você quiser. Abre a janela. Exatamente. Legal. Vamos lá, vamos terminar isso aqui. E aí, Demolindo o YouTube Nomics, sempre na Revolução Industrial Brasileira, no canal do Paulo Gala aqui ao meu lado. Valeu? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.